Oi, gente, tudo bem? Esta é a nossa última parte dos blocos, estudando as revisões da matemática elementar. Venho trazendo para vocês agora como transformar frações em decimais e, por consequência, em porcentagem. Vejam lá. Eu tenho o número 3/4. Nas aulas anteriores, eu falei para vocês que toda fração pode ser transformada num decimal, certo? Então, como é que eu transformo 3/4 em decimal? Eu vou dividir o 3 para 4. Como a gente viu antes, 3 é menor que 4, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o zero no quociente com uma vírgula, né? Transformo o número em decimal, para que eu possa descer o zero aqui. Agora eu vou ter 30 dividido para 4. 7 vezes 4, 28. 28 para chegar em 30, falta 2, certo? Não tem número para descer. Como aqui já está decimal, você pode acrescentar mais um zero. E aí eu vou ter 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. E aí não sobra nada. Nesse caso, eu digo que 3/4 é igual a 0,75 ou 75 centésimos. E esse número também pode ser transformado em porcentagem. Toda vez que eu for transformar um decimal em porcentagem, eu retiro essa vírgula aqui, ó. Coloco simplesmente os algarismos significativos. Opa! Quem são os algarismos significativos? Todo algarismo diferente de zero, desde que o zero não esteja no início, no meio do número. Por exemplo, esse zero aqui, ó, quando eu tirar a vírgula, 0,75, quando eu tirar a vírgula fica 0,75, ou seja, continua sendo 75. Então, esse zero não é significativo. Se eu colocasse 705, esse zero tem valor, então ele é significativo, tá bom? Então, vamos lá. Você retira a vírgula e conta. Porcentagem. O que quer dizer a palavra porcentagem? Porcento. Ou dividir para 100. Quando você fala isso, quer dizer que você vai estar dividindo o número por 100, transformando esse número decimal em porcentagem, você conta duas casas à frente. Então, você tira daqui, ó, 1, 2, 75%. Simplesmente isso. Vamos ver outro exemplo. Se eu tiver menos 4,502, aí eu quero transformar em porcentagem, o que eu faço? Eu tiro a vírgula, ó, conto duas casas para frente. 450%. Simples? Vai repetindo os sinais, ok? Beleza. Então, essa parte aqui a gente já viu. Nós já estudamos as operações, nós já estudamos como resolver expressão numérica, nós vimos quais são os valores que a gente tem que resolver primeiro, quais são as operações que a gente vai resolver primeiro. O que mais que a gente já viu? Nós vimos frações, as operações com frações, estudo de sinais, nós vimos números decimais, como fazer as continhas. A gente viu potenciação, as propriedades de potência e agora nós vamos para a radiciação. Radiciação. Bom, a radiciação, ou raiz, é a operação inversa da potência. Eu digo, raiz enésima de A igual a B. O que é que isso significa? Que a raiz com índice qualquer de um número é igual a outro número, isso só acontece se eu pegar esse número, elevar o índice e o valor for igual ao radicando. Opa, calma aí, professora, tá bagunçando tudo. Tô entendendo nada. Como é que eu vou entender isso aqui? Vamos lá. Assim, gente. Ó, radical, radicando, índice, raiz. Certo?
base, expoente, potência. Anote aí para lembrar. Nós vamos precisar disso aqui nas nossas próximas aulas. Pronto, dá para ver, né? Então, trazendo isso aqui para números, como é que a gente faz? Assim. A raiz cúbica de 8. Quem é a raiz cúbica de 8? É 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Ou seja, quem estuda, quem aprende potência, aprende a raiz, certo? Você tem que lembrar que quando o meu índice aqui é 2, eu vou extrair a raiz quadrada. Quando o índice aqui é 3, eu vou extrair a raiz cúbica. E aí vai aparecer índice de diversas formas, certo? Eu trouxe aqui algumas raízes para a gente lembrar. Vamos lá. Raiz de 49, raiz de menos 49, menos a raiz de 4, raiz cúbica de 8 eu já coloquei, raiz cúbica de menos 8, mais ou menos a raiz de 9, menos a raiz cúbica de 8. Muito bem. Esse índice aqui, quando não tem, a gente sabe o menor índice é 2. Então, quem é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 49, beleza? Agora, quem é a raiz quadrada de menos 49? Toda vez que o meu índice for par e o meu radicando for negativo, presta atenção. Índice par, radicando negativo, eu digo que não existe raízes reais. Não vai existir nenhum número real que eu eleve ao quadrado que dê menos 49. Vamos ver? A raiz de 49 é 7 ou menos 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 49. E menos 7 ao quadrado também dá 49. Lembra da nossa aula passada? Ó? Base negativa de expoente par, positivo. Menos 7 vezes menos 7, 49 positivo. Beleza? Então, quando eu digo aqui, quem é a raiz de 49? É 7 ou menos 7. Então, anotem aí. Toda vez que o meu índice for par, pode ser 2, 4, 6, 8, qualquer valor par, e o meu radicando for negativo, eu não posso extrair a raiz, não existe essa raiz. Então, o conjunto é vazio, eu coloco que não tem resposta. Agora, nesse caso aqui, menos a raiz de 4. O sinal negativo está antes do radical. Como ele está antes do radical, você vai repetir o sinal e vai extrair a raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. Então, menos a raiz de 4 é menos 2. Menos 2 porque o menos estava fora e eu simplesmente estou repetindo o sinal. Beleza? Nesse caso aqui, nós vamos ter, eu fiz aqui em cima a raiz cúbica de 8 como exemplo e disse que era 2. Então, quem é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ó, como assim? Se eu pegar menos 2 e elevar ao cubo, eu vou ter. Vê se trago para cá para vocês enxergarem, tá, gente? Calma aí. Vou arrumar aqui. Aí. Eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha o joguinho de sinal, ó. Multiplicação. Sinais iguais, positivo. Aí ficou positivo e negativo. Sinais diferentes, negativo. Então, existe a raiz cúbica de menos 8. Cuidado.
Se o radicando for negativo, se o meu índice for ímpar, a resposta é negativa. Você simplesmente diz, quem é a raiz cúbica de 8? 2. Aqui é negativo e aqui é ímpar. Então, a resposta é negativa. Por isso que eu falei desde o início que quem estuda potência aprende a raiz. Olha só, eu tenho aqui mais ou menos a raiz de 9. Quem é mais ou menos a raiz de 9? Então, o número positivo e negativo, que é a raiz quadrada de 9, é mais ou menos 3. Beleza? Igual a gente fez agora aqui com o 49. E da mesma forma, se o sinal vier antes do radical, indiferente de ser índice par ou ímpar, você repete o sinal e vai extrair a raiz cúbica de 8, que no início a gente viu que era 2. Ok, então vão anotando aí para tirar as nossas dúvidas. A próxima parte que a gente vai ver é uma propriedade muito importante que às vezes a gente passa por ela, acha que ela não tem significado, chega lá no ensino médio e precisa. É toda vez que a potência tem expoente fracionário. Para potências de expoente fracionário, o que eu faço? Por exemplo, 3 elevado a 3 meios. Toda vez que minha potência tiver um expoente que for uma fração, eu posso transformar essa potência em um número com radical. Você abre o radical, a base vai para o radicando. O 3, que está aqui em cima, numerador, ele vai para o expoente. E o 2, que está no denominador, vem para o índice. Não precisa colocar, mas eu vou representar aqui só para vocês verem. 3 elevado a 3 meios é igual a raiz quadrada de 3 ao cubo. Ou seja, é igual a raiz quadrada de 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Você pode transformar assim. Certo? Tem professores que dizem, ó, sol, sombra. Toda vez que o expoente for fracionário, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Belezinha? Muito bem. E se for o contrário, dá certo? Lógico que dá. Vou colocar aqui embaixo, enquanto vocês copiam. Eu tenho a raiz de 32. É um número que eu não conheço essa raiz. Como é que eu faço para resolver? Da mesma forma, quando eu não conhecer a raiz, eu posso transformar em uma potência. Você vai pegar esse 32 aqui, ó, simplificando ele, você faz aqui a fatoração. 32. Decompõe ele. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. 2 por 2, 1. 32 até chegar no 1. Aí você desmanchou ele em fatores primos. Aqui é decomposição de fatores primos. Você vem aqui e olha o índice. Quem está aqui dentro? 2. Então, você vai agrupar de 2 em 2. Quem é 32? 32 pode ser chamado de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, certo? Então, você vem aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Vejam bem, quando o expoente é igual ao índice, você pode extrair essa raiz. Então, o 2 sai fora do radical, tem mais outro expoente igual ao índice, sai fora do radical, e você vai repetir a raiz de 2, porque aqui é 1. Aí você faz 2 vezes 2, 4. Raiz de 2. Trazendo este mesmo valor para transformar na potência, como é que a gente faz, professora? Você pode dizer que aqui é 4 vezes o 2
Vai ficar aqui, ó. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Esse mesmo número aqui pode ser representado da seguinte forma. 32. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Quer dizer que este número é igual a este? É sim, que também é igual a este, certo? Tudo depende de como eu preciso fazer a transformação. Isso aqui é simplificação de radicais, e aqui eu estou transformando o radical em um número de expoente fracionário. Muito bem. Agora nós vamos ver as propriedades. Eu sei que é muita coisa, mas a gente precisa anotar para lembrar. Ó, propriedade 1. A propriedade P1 tem tudo a ver com o que a gente fez agora. Tudo a ver. Raiz cúbica de 864. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou fatorar ele. 864. Por 2. 4, 3, 2. Por 2, 2. Aí 2 por 2, 1. Vai ficar 12. Aí dá um 6, certo? Se você tiver dúvida, vai fazendo as continhas. Por 2, 1, 0, 8. Por 2, 5, 4. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Assim. Chegou no 1, terminou. Quem é o meu índice? 3. Aí eu venho 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Vai ficar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Abre o radical, certo? Aí vai ficar aqui dentro. No lugar de eu colocar raiz cúbica de 864, eu vou colocar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, que foi o que eu encontrei aqui de resposta. Expoente igual ao índice, extrai a raiz. Então, vai ficar o 2 do lado de fora e o 3 do lado de fora. E aqui eu vou ter raiz cúbica, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 3, 6. 6 raiz cúbica de 4. Essa é a forma de simplificar. Tudo bem? Muito bem. Uma outra maneira da gente representar esse número aqui é trazendo ele para a propriedade que me diz o seguinte. Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Como assim? Como é que a gente faz isso aqui? Né? Simplesmente você vê que quando você tem um índice que serve tanto para um número quanto para o outro, você pode distribuir. Esse índice serve para E e serve para esse. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. O meu índice era para o 2 e era para o 3. Então, utilizei em todos os dois. Ok? Muito bem. Vamos ver a próxima propriedade? Propriedade P2. A propriedade P2 ela é semelhante à propriedade P1. Só que ao invés de multiplicar, eu posso também dividir. Vou trazer aqui em números, só para que vocês tenham uma noção melhor. Pronto. Se você tiver os índices iguais, cuidado com isso aqui, tem que ser os índices iguais, ó. Raiz quarta de 32, raiz quarta de 2, raiz cúbica de 192, raiz cúbica de 3. Este número tem o mesmo índice que esse, 4 e 4. Como está aqui numa fração, ou seja, numa divisão, você pode dividir. Raiz quarta de 32 dividido pela raiz quarta de 2, raiz quarta, aí você divide 32 por 2, 16. Mas eu só posso fazer isso porque os índices são iguais. Da mesma forma, raiz cúbica de 92 dividido pela raiz cúbica de 3, eu posso fazer raiz cúbica. 192 dividido para 3, ó, 192 dividido para 3,
3 vezes 6, 18, para 19, 1, 12, 4. 64, tá? Aí aqui eu posso resolver? Posso. Quem é a raiz quarta de 16? 2. Quem é a raiz cúbica de 64? 4. 2 mais 4, 6. Nesse caso, minha resposta é 6. A próxima propriedade. Propriedade P3. A propriedade P3 ela é semelhante àquela propriedade da potência que diz potência de uma potência. Aqui é quando você tem um expoente sobre o outro, ou seja, elevado ao outro. Como assim, professora? Por exemplo, eu tenho aqui a raiz quarta de 16 ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 2, olha que o expoente aqui é 1. Aí eu faço raiz quarta. Quando eu tiver um expoente aqui, o outro, você pode multiplicar 1 vezes 2, 2. 16 ao quadrado. E aqui você pode ir simplificando. Você pode dividir esse aqui por 2, esse aqui por 2. Vai dar raiz quadrada de 16, ó. 2 dividido para 2, 1. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Viram como a gente pode simplificar? Muito bem. Próxima propriedade, propriedade P4. Agora eu vou para a propriedade P4. A propriedade P4, ela indica o seguinte. Se eu tiver um valor, por exemplo, raiz cúbica de 3. E eu tiver um valor, por exemplo, raiz quarta de 5. E mais um valor, ou vários valores, raiz sexta de 7. E eu quiser saber a ordem crescente, ou seja, quem é o maior e quem é o menor valor desses números, que eu não conheço nenhum deles, eu devo transformar todos os índices em um mesmo índice. Então, para isso, eu vou ver qual é o número que fica comum a 4, 3 e 6, ó. Pelo MMC eu sei que é 12. Então, para o 3 chegar em 12, primeiro eu faço o MMC para ver qual o meu índice comum aos 3. Vai ser 12. Para esse 3 aqui virar 12, o que é que eu tive que fazer? Multiplicar por 4. Para esse 4 aqui virar 12, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3. Para esse 6 aqui virar 12, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Se eu faço isso com o índice, eu também faço com o expoente. Multiplico com 4, multiplico com 3, multiplico com 2. Todos eles aqui têm expoente 1, então fica fácil aqui, né? Mas se fosse qualquer valor, eu podia fazer da mesma forma. 1 vezes 4, 4, 3 a quarta. Aí eu venho 5, 1 vezes 3, 3, 5 ao cubo. 7, 1 vezes 2, 2, 7 ao quadrado. Aí aqui eu ainda posso ir resolvendo, ó. Raiz 3 à quarta, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Raiz de índice 12, 5 ao cubo, 125. Raiz de índice 12, 7 ao quadrado, 49. Agora eu posso dizer quem é maior, quem é menor, beleza? Ó, esse número aqui, com o mesmo índice, você só pode com o mesmo índice. A raiz de índice 12, 49, é menor que a raiz com índice 12, 81, e é menor que a raiz com índice 12 de 125. Eu só posso comparar se tiver com o mesmo índice, beleza? Muito bem. Vamos a mais uma propriedade para a gente finalizar. Eu sei que é propriedade demais, gente, mas nós vamos precisar delas para as próximas aulas, como eu já falei para vocês antes. Olha aqui, propriedade P5. Se eu tiver uma raiz dentro de outra raiz, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente multiplicar os índices. Interessante, né? Vou fazer com número, sempre é melhor fazer com número. Aqui a gente já vai pegando mais outras propriedades juntas. Vejam bem, como resolver uma expressão como essa.
Vocês estão vendo que eu vou ter uma raiz dentro da outra, que ela está multiplicando. Eu só posso fazer isso porque está multiplicando, certo? Nos casos anteriores a gente não podia. Para eu multiplicar esse 2 vezes o 3, eu vou ter que colocar, introduzir o 2 aqui dentro. O primeiro passo é esse. Então, eu vou abrir meu radical, colocar o outro radical dentro, meu índice é 3. E esse 2 vai entrar aqui nessa raiz, então aqui vai ficar 16, certo? E aqui eu vou colocar 2 elevado a esse índice que está aqui, ó. Eu vou entrar no radical, só posso entrar com o índice que eu tenho aqui. Então, vai ser 2 ao cubo, vou colocar aqui dentro. Ou eu poderia colocar logo 8. Não tem problema não, viu? Que não vai fazer alteração. Isso é igual a raiz. Agora sim, eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. Aí aqui você pode fazer 16 vezes 8 e colocar a resposta. Eu vou deixar assim, 16 vezes 8 por conta do nosso tempo. E colocar a resposta. Ou você pode fazer a conta, certo? Aqui da mesma forma, ó, tudo isso dividido. Aí eu venho de novo, ó, raiz cúbica. Eu vou introduzir esse 2 aqui. Para eu introduzir o 2, eu vou ter que elevar o índice. Quem é o índice que está aqui? 2. Aí, aqui resolvendo, eu vou fazer o seguinte. 3 vezes 2, 6. Vai ficar 8 vezes 4. Vamos fazer a conta, né, gente? Que é melhor deixar logo até o final. Trazendo para cá para fazer a continha. Nós vamos ter o quê? 16 vezes 8. E 8 vezes 4, 32. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Eu vou ter 128. Eu vou terminar ela ali embaixo. Vou ficar raiz sexta de 128 dividido pela raiz sexta, 8 vezes 4, 32. Vocês estão vendo que o índice ficou igual? Por isso é que eu vim até o final. Se está igual, eu posso dividir esse número por esse, caso dê certo, né? E eu já vi que dá. Raiz sexta, repete o índice. Aí eu venho 128 dividido para 32, 4. E morreu Maria Preá. Beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês. Como a gente combinou antes, eu sei que é muita informação, que é muito assunto, né? Que a gente precisa rever, o ensino fundamental inteiro. Qualquer coisa eu estou à disposição, pode me procurar para a gente tirar dúvidas. E que esse ano seja repleto de muito aprendizado, que a gente possa voltar logo para a escola, que a gente possa se abraçar, sintam-se beijados e acolhidos por nós. Estamos aí, vamos à luta, tá bom? Sempre juntos. Um beijo, até a próxima.